Vamos lá, pessoal. Banco de dados, correto? Eu vou só fazer uma explicação simples. Eu vou demonstrar como que utiliza um banco de dados, quais são os conceitos do banco de dados. E conforme a gente vai desenvolvendo, eu vou desenvolvendo os vídeos que a gente tem mais que vai precisar utilizar durante as aulas, ok? Lembrando que isso aqui é só uma revisão. A gente já viu isso em sala de aula, mas como vocês vão ficar muito tempo afastado da sala de aula devido ao coronavírus, então a gente está fazendo essas videoaulas, ok? E lembrando também que isso aqui é referente ao banco de dados, à disciplina de banco de dados, né, do curso integrado de redes do campo de Catanduva do Instituto Federal de São Paulo, ok? Beleza? A gente vai ver o que são dados, para que serve, como utilizar os bancos de dados e as evoluções das novas tecnologias. Esse aqui, quando é a primeira imagem que a gente vem do banco de dados, né, a gente tem essa ideia, né, um banco feito de dados, que, lógico, que não é o conceito que a gente vai trabalhar. Ou um banco de dados, um banco onde o dado senta, né, também não é esse tipo de conceito. Primeiro a gente tem que entender o que são dados. Dados são base de dados, né? Ou base de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. Essa definição foi criada por Peter Chan em 1983. Ou o Date, em 1985, ele define uma base de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, usados pelo sistema de aplicação de uma determinada organização. Certo? Isso aí já olhando para um banco de dados mais eletrônico, em um computador. Mas, na verdade, eu não preciso ter um computador para isso. Tanto é que, em 1989, o Eusmarro e o Navate, ele define banco de dados como uma base de dados, é uma coleção de dados relacionados. E aí eu não preciso ter um meio eletrônico. Okay? Eu posso ter somente uma agenda telefônica, por exemplo. Eu tenho essa agenda telefônica e utilizo ela para fazer consulta, para ver quem que eu vou ligar, para quem que eu não vou ligar. Então isso daí também é uma base de dados, certo? Sempre que eu falo de banco de dados, eu tenho que ter em mente as operações em banco de dados. Eu preciso ter um processo de inserção, de inserir um dado no meu banco de dados, consultar o meu banco de dados, modificar esse banco de dados e remover. Esse é o símbolo, né, o desenho padrão de um banco de dados. Só por curiosidade, por exemplo, a Oracle, que é a maior distribuidora de SGBD do mundo, que tem o SGBD Oracle, que leva o seu nome, o nome da empresa, todos os prédios da sede dela na Califórnia, nos Estados Unidos, tem esse formato de disco, ok? Isso é só título de curiosidade. Se eu tenho um banco de dados que eu possa inserir o dado, então eu consigo inserir a minha agenda telefônica, eu vou lá colocar o nome, Luiz Mask, ok? Vou colocar o telefone do Luiz Mask, 9, alguma coisa, eu estou inserindo. Se eu vou lá consultar, porque em algum momento eu preciso conversar com ele, então eu vou lá, consulto, procuro o meu nome, procuro o nome do meu professor, Luiz Mask, e vou lá e ligo para ele olhando no número. Se ele por algum motivo ele alterou o telefone, ele me informa que alterou, eu tenho que ir lá e fazer essa alteração, correto? Eu tenho que ir lá apagar o número antigo e colocar o número novo, ok? E se por algum motivo você não quer mais conversar com o professor, que pra gente é uma coisa muito boa, certo? Você vai lá e apaga, então você remove isso daí da sua agenda. E aí vem uma pergunta: a internet é um banco de dados? Eu consigo inserir, eu consigo consultar, eu consigo modificar o que está lá e eu consigo remover, correto? Só que para ter um conceito de banco de dados, tem algumas propriedades genéricas. Um banco de dados é uma coleção de dados logicamente relacionados. Ele tem uma lógica na relação dele, desses dados. Ele não pode ter uma coleção de fornecedor de game mas você não trabalha com game porque você tem um fornecedor de game. Não tem essa relação. Não tem um significado. Então, se eu não tiver o conceito, que é uma coleção de dados logicamente relacionados com algum significado, esquece, eu não tenho um banco de dados. Implica em questões de associação
aleatórias de dados não possam ser chamadas de base de dados. Então aqui eu já tenho duas definições que excluem, na minha humilde opinião, o conceito que a internet é um banco de dados. Porque eu preciso ter um banco de dados, esses dados têm que ser logicamente relacionados e ter um significado. E também eu não posso falar que bases de dados aleatórias possam ser chamadas de banco de dados. Então isso daí também exclui a internet. Por quê? Porque a internet não tem uma coleção de dados. Eu posso entrar lá e procurar qualquer assunto, mas tem tanto assunto lá que eles não têm uma lógica. Sei lá, por que eu teria uma parte de organização de dados teria alguma coisa a ver com a parte de biologia ou de sociedade? Não tem essa relação. Então exclui, isso aí já exclui. E eles são totalmente aleatórios, né? Correto? Um banco de dados é projetado, construído e preenchido com os dados para um propósito específico. Eu tenho que criar e tem um propósito específico. E possui pessoas ou usuários, né? E aí vem aquela antiga piada que eu sempre faço em sala. Só tem duas profissões no mundo que tem usuário. Uma é o desenvolvedor, pessoal de programação, correto? E o traficante de droga, né? Todo mundo tem cliente, mas a gente tem o quê? Usuários. Bem, tudo bem, vamos voltar para cá que provavelmente eu posso ser processado por esse comentário meu, mas tudo bem, volta para cá. Possui um grupo de usuários, ou seja, de pessoas que e algumas aplicações concebidas para atender a esses usuários, ok? Então, o conceito de banco de dados, e aí é esse. O conceito de SGBD, quando eu falo de banco de dados, eu não estou olhando necessariamente para uma base de dados eletrônica em um computador. Como eu falei, pode ser uma agenda, pode ser uma base de dados. Mas quando eu já falo SGBD, aí eu já estou falando que o SGBD é eletrônico, porque é um sistema, é uma coleção de programas que permite aos usuários definirem, construírem e manipularem uma base de dados. Você define o que você quer, você constrói isso que você definiu, e depois dessa base construída eu consigo fazer as operações, alteração, inserção, modificação, consulta na minha base de dados. Então aí, como eu já falei, eu tenho um SGBD, eu olho para uma característica do mundo real e falo, eu vou colocar essas informações em uma base de dados. Eu tenho que definir qual que é essa base de dados. Eu tenho que falar, ó, é isso, isso, isso. Depois eu tenho que construir a minha base de dados. Então, se eu, em cima do que eu defini, eu faço uma construção. Depois que está construído, aí eu posso manipular os dados. Eu consigo inserir, alterar, consultar, remover. Isso aqui eu faço uma associação com a construção de uma casa. Okay? Eu chego e falo, eu preciso construir uma casa para um pedreiro. E o pedreiro vai olhar para tua cara e fala, beleza, como que você vai querer essa casa? Se você não tem uma planta desenhada de como você vai querer essa casa, por um engenheiro, por um arquiteto, por quem seja responsável por fazer isso, provavelmente você vai ter muitos problemas nessa casa, correto? E é assim também com o SGBD. Quando eu falo, eu quero uma base de dados, ou alguém chega para mim e fala, eu quero uma base de dados, você tem que olhar para a pessoa e falar, o que você vai querer ter nessa base de dados? A partir desse, o que você vai querer ter, você desenha e aí você constrói. Depois de você construída, você pode ir lá e fazer as modificações, correto? E aí, os profissionais envolvidos. A gente tem, nós temos, né, o administrador de banco de dados, que é a pessoa que vai ficar lá o dia inteiro. Basicamente, a profissão dele é ficar olhando para a base de dados, vendo se tem algum problema. Manter esses dados seguros, manter esses dados backupeados, que são a cópia, que é manter o banco de dados sempre no ar, correto? E geralmente quem faz isso é um profissional chamado administrador de banco de dados. Esse administrador de banco de dados, ele também pode projetar, certo? Ou seja, ele pode construir um banco de dados. Ele pode projetar, ele senta e desenha como vai funcionar o meu banco de dados. Tudo bem? Beleza. Aí a gente tem os usuários finais, porque o vendedor, quando a gente fala de banco de dados, a gente tem algumas linguagens específicas para manipulação de dados. A mais conhecida delas que a gente vai estudar aqui é o SQL, Structured Query Language, ok? Que você tem algumas regras, você vai lá e faz essas consultas,
ok? E ele não está interessado, e o usuário final, meu vendedor lá na loja, ele não está interessado de como eu tenho que escrever essa consulta. Ele quer chegar lá, apertar um clique e falar quais são os vendedores, quais são os meus clientes que eu posso vender hoje. E vai estar na tela para ele os nomes que ele pode estar vendendo naquele dia, ok? De acordo com a característica. Mas para isso, para esse usuário ter essa facilidade, eu preciso, além do administrador ou do projetista de banco de dados, eu preciso do analista e os programadores, que eles desenvolvem a aplicação. Quando você vai lá na loja, no teu serviço, clica num determinado local, fala, eu quero fazer isso, 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 e aí vem todos os dados para mim obter a informação correta, eu preciso do analista e do programador. Ele que vai fazer tudo isso aí para você só com um clique obter a informação que você precisa. Para o usuário final obter a informação que você precisa. Em grandes empresas isso aí é muito bem dividido. Eu tenho o DBA, que administra o banco de dados, eu tenho o projetista do banco de dados, que vai lá, desenha meu banco, que vê todas as características, eu vou ter os usuários finais, lógico, né? E vou ter os analistas. Numa empresa pequena, aí existe aquela antiga piada, né? Existe o anaprégua, que é o analista programador que trabalha feito uma égua. Muitas vezes ele é o DBA, ele é o projetista, ele é o analista e ele é o programador, correto? Então, ele meio que sabe tudo. Mas empresas, em relação a isso, empresas maiores, essas características são muito bem divididas, certo? E aí, como que surgiu o SGBD? Primeiro a gente tinha programas que gravavam seus dados de disco, segundo uma estrutura própria. Eu tinha um arquivo lá TXT e fazia as minhas associações. E para mim acessar esses dados, eu tinha que conhecer essa estrutura, ou seja, só quem fez que sabia como funcionava. É mais ou menos a bagunça na minha casa, certo? Na minha mesa. Se alguém chegar lá e organizar aquilo lá, eu me perco. Por quê? Porque só eu sei como que aquela bagunça funciona, certo? Onde está tal papel, onde está tal coisa. Muitas vezes eu perco esses papéis lá, mas tudo bem. Mas a maioria das vezes tem uma certa organização que está na minha cabeça. Alguém que chega de fora não consegue ver isso, certo? Se alguém mexer naquilo lá, desanda tudo. Então chegou alguém de fora. Como que eu vou organizar isso daí? Se eu tenho vários programas e eu preciso compartilhar esses dados com várias pessoas, todos devem conhecer e manipular a mesma estrutura. Imagina que cada empresa que eu entro tem que aprender a mesma estrutura, aprender uma nova estrutura para entender como os dados funcionam. Fica inviável, é coisa de maluco, né? Não tem como fazer isso aí. E quando eu preciso alterar alguma coisa nessa estrutura aqui onde várias pessoas estão acessando, o que acontece? Todo mundo tem que ser informado. Todo mundo tem que sair falando. Eu tenho que sair falando para todo mundo os dados que eu alterei, porque a pessoa que chegar vai falar, mas mudaram aqui, o que foi mudado? Então fica inviável, fica completamente vira um transtorno todo esse processo. Para isso surgiu o SGBD, certo? Que a gente coloca um sistema entre os dados e os programas que convertem e fazem a conversão de um lado para o outro, certo? Então cada programa acessa apenas o que lhe interessa. Você não tem que ficar vendo o que o outro não interessa. Imagina que nessa estrutura aqui, eu tenho uma folha de pagamento e tenho as minhas vendas. O que o vendedor tem que ficar olhando o departamento pessoal da empresa? Não tem que ficar olhando, correto? Mas nessa estrutura aqui ele consegue ver tudo, certo? Então, quando eu tenho um SGBD, eu separo isso daí e consigo falar, você vai ver isso e você vai ver isso. Você não pode ver isso e você não pode ver isso, certo? Eu faço uma alteração de uma parte do programa, o pessoal não precisa ficar sabendo o que foi alterado, se aquilo lá não lhe convém. Ok, pessoal? Então vamos parar por aqui. Esse é o primeiro vídeo, aí eu já vou gravar os outros vídeos para não ficar muito cansativo. Beleza, pessoal? Obrigado.